Meus irmãos em Cristo, vos cumprimento na paz do Senhor. Amém? Querem estar assentados em nome de Jesus? Todos quantos têm a sua Bíblia, acompanhe o texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Leiamos a partir do versículo de número 23. É o texto áureo em que nós utilizamos para o dia em que sentamos em volta da mesa e celebramos a ceia do Senhor. Momento este, o qual o Senhor preparou para que o seu povo trouxesse à memória e pudesse não deixar esquecido os feitos do passado, o que Ele faz no presente e o grande advento da sua volta para buscar o seu povo. Quantos estão esperando a volta de Jesus? Pode dizer amém esta noite. O texto bíblico está escrito: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Algumas traduções diz que é entregue por vós. Fazem isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Veja que não é do meu sangue, é no meu sangue. Fazem isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Eu gostaria de ressaltar novamente a frase final deste versículo, do versículo 26. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Queridos irmãos, quando nós nos atemos à parte final desse versículo, nós vamos entender de que o objetivo do Senhor, na noite, nos momentos que precederam a sua traição, os momentos finais em que Ele estava deixando suas palavras finais aos seus discípulos, Ele deixa claro de que a lembrança, a memória que precisava ficar diante dos seus servos era a sua morte e pós a sua morte. Na tarde desse dia, buscando a Deus, eu me prendi a palavra ao corpo que foi entregue. Quase sempre nós memorizamos e falamos do sangue derramado. Falamos há poder no sangue. Alguém contradiz dizendo que não. Mas eu gostaria de falar nessa noite sobre o corpo que foi entregue. É necessário entendermos de que o homem, quando Deus o criou, Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que o sopro de Deus o deu a vida. O homem não foi feito uma mera máquina para servir a Deus. A Bíblia nos diz que primeiro o homem foi feito, depois o jardim do Éden foi posto diante dele. Deus chama o homem e diz: olha, de toda árvore que está no jardim dela comerás livremente. É o primeiro testemunho de que Deus é um Deus de liberdade. Existem pessoas que querem privar a vida cristã, querem privar no molde do homem, com lista do que faz ou deixa de fazer. Mas a Bíblia testifica de que Deus é um Deus de liberdade. Eu não consigo entender como pessoas dizem: não é fácil servir a Deus, não é fácil viver uma vida cristã. O que não é fácil é renunciarmos o nosso próprio eu, renunciar a nossa própria carne, para vivermos uma vida próxima de Deus. Isso não é fácil. Mas viver uma vida próxima de Deus, ela se torna muito fácil sim. O Senhor então leva diante do homem a sua liberdade e coloca diante do homem uma penalidade no caso da desobediência. E o Senhor diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no centro do jardim, dela não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esse fruto não era como se Deus estivesse colocando uma armadilha para o homem, ou insinuando de que o homem era incapaz de servi-lo. Era Deus dando testemunho de que o homem não foi feito uma máquina para servi-lo, que o livre-arbítrio, a condição de escolher servi-lo ou não, estaria na obediência a Deus.
Então é importante entender que o primeiro culto que o homem prestou a Deus não foi um culto de louvor e palavras, mas foi um culto em obediência. Deus diz a Adão: a liberdade, há vários frutos, mas desse não come. Por que, Senhor? Porque haverá uma penalidade, dia que comeres, certamente morrerás. E a Bíblia nos enfatiza de que, após a queda do homem, Deus da viração um dia o procura e diz: Adão, onde estás? Eu pego esse texto e começo a entender de que o homem, na aliança com Deus, que nós conhecemos como aliança adâmica, tinha em si o privilégio não apenas de desenvolver o conhecimento, não apenas de ser o corregente de Deus como coroa da criação, mas o homem tinha o privilégio de ter em si a presença de Deus, de ter em si a glória de Deus. Paulo, quando escreve os Romanos capítulo 3, 23, ele enfatiza dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo fala que o pecado destituiu, nós podemos entender que antes do pecado a glória era manifesta na vida do homem, e isso permitia que o mesmo tivesse comunhão com Deus, que o mesmo pudesse tocar diálogo com Deus. E agora, por consequência do pecado, o homem encontra-se escondido, e a Bíblia nos diz que por isso a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. Paulo escreve nos Romanos dizendo que nossa carne ela se tornou enferma por consequência do pecado. O homem nasce com sua natureza pecaminosa. O homem nasce com a sua natureza enferma pelo pecado. É por isso que Paulo, quando escreve no capítulo 7, a partir do versículo 13 em diante de Romanos, ele fala que é uma batalha entre o homem interior e o homem exterior. No homem interior, aquele que conhece a Deus, que conhece os benefícios do reino de Deus, ele conflita consigo dizendo: eu quero fazer o bem, mas a sua carne, inflamada pelo pecado, ela quer fazer o mal, e ele diz: o bem que quero fazer, esse não faço, porque o mal já está em mim. E quando o homem cai, a sua reincidência o afasta da graça de Deus. É necessário entender que o pecado acometeu o corpo do homem. É por isso que foi necessário que quando o Senhor se encontra com o homem, e no capítulo 3 e 15 de Gênesis, ele verbaliza a sua palavra dizendo que da semente da mulher nasceria um, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. A mesma palavra que fora verbalizada pelo Senhor Deus, trazendo um pronto de esperança para o homem, para uma natureza caída, para uma natureza pregressa no pecado. João, ele descreve dizendo assim: aquela palavra não ficou nos céus, porque nós vemos o verbo se fazendo carne e habitando entre nós. Eu já vi dizerem assim que o Senhor disse: quem vai? E alguém os anjos disseram: eu não vou, e o filho disse: eu vou não. Deus não tem o plano B. Deus não tem o plano B, porque os planos e os projetos de Deus são infalíveis. A Bíblia diz que o Cordeiro já foi oferecido antes da fundação do mundo. E eu quero congratular essa palavra e dizer para você que antes que você pensasse em Deus, Deus já pensava em você, já tinha projetado algo para a sua vida. O fato de você estar em volta à mesa hoje não quer dizer que apenas é o fato da sua cristandade, de sua vida com Deus. Não! É porque o Senhor preparou esta noite para trazer algo novo sobre a sua vida. João disse que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Eu adoro essa palavra, porque quando diz cheio de graça e cheio de verdade, as pessoas querem privar o Evangelho a tantas coisas, mas a grande verdade que me mobiliza, que me faz servir a Deus, que me faz enfrentar os intempéries da vida, é porque a graça de Deus, ela se foi manifesta a todos. Não há distinção de povos, de tribos, de línguas, de cor, de faixa etária, de condições financeiras. A graça de Deus se manifestou para a tua vida aqui essa noite. Você pode glorificar o nome do Senhor. Eu quero que você saiba que quando Deus se relaciona com a igreja, Ele não olha a sua posição eclesiástica, Ele não olha a sua condição de comunhão. Quando Ele olha para você, Ele simplesmente vê algo. As marcas do sangue de Jesus Cristo que estão sobre a tua vida. Choo 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 choo.
redimido e lavado eu sou, no sangue que Jesus derramou. Surjam lutas e provações, na batalha os campeões são os servos de Jeová, revestido de poder, eu vou todo mal vencer, pois Deus vitória já me dá. Vencedor, vencedor eu sou, pois Jesus Cristo me amou. Redimido e lavado eu sou, no sangue que Jesus derramou. Surjam lutas e provações, na batalha os campeões são os servos de Jeová, revestido de poder, eu vou todo mal vencer, pois Deus vitória já me dá. Vencedor, vencedor eu sou, pois Jesus Cristo me amou. Redimido e lavado eu sou, no sangue que Jesus derramou. Surjam lutas e provações, na batalha os campeões são os servos de Jeová, revestido de poder.